Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder então nos encontrar mais uma vez através do nosso canal do YouTube, contando sempre com a sua presença amiga e fraterna. E chegamos então a esse sábado, dia 14 de abril de 2018. Estamos aí encerrando a segunda semana da Páscoa. E somos convidados então pela liturgia de hoje a tomar para nossa reflexão e meditação o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar. Entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros, quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não tenhais medo. Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando o tempo pascal, tempo de ressurreição, tempo de vida nova. E é interessante que esse tempo pascal nos é favorável, propício para que nós possamos então compreender como se dá a ressurreição de Cristo no hoje da nossa vida, para que nós então não fixemos nosso olhar pela ressurreição apenas como uma realidade pós-vida, mas que pode ser vivida também no hoje da nossa história. E o Evangelho de hoje, ele nos narra então a atitude daquelas pessoas que então se afastam desse Deus ressuscitado, desse Deus vivo e presente na sua comunidade. Nós temos então os discípulos que entram no barco e, olha que interessante, João faz questão de dizer ao anoitecer. E sabemos muito bem que o anoitecer na Bíblia não significa o horário noturno a qual nós estamos habituados, mas quer nos mostrar a ausência de Deus. Ou seja, os discípulos partem sem Jesus, estão sem Deus. E eles então entram no barco e vão então nadando, ou melhor dizendo ali, remando mar adentro, cerca de 5 quilômetros. E o mar também, ele tem um significado todo especial na Bíblia. O mar significa a nossa vida, que passa por conturbações, agitações, ventanias. E é essa a situação que estão vivendo os discípulos. Estão passando por dificuldades e ficam atemorizados diante disso. Mas logo então eles avistam Jesus que vem andando sobre as águas. E esse gesto de Jesus de andar sobre as águas significa o quê? Somente Jesus, ele sendo Deus, ele pode passar por cima de todo e qualquer problema. E assim, também, ele nos ajuda a poder atravessarmos problemas, dificuldades da nossa vida. É interessante porque que na cultura judaica, o mar também é lugar de habitação do mal. Tanto que nós temos aí lendas, né, do Lago Ness e tantas outras lendas aí, vindo de feras, vindo do mar. Por quê? O mar, como eles não sabiam explicar a origem do mal, eles atribuíam então o mal que estava na água, no mar. E assim Jesus então ele atravessa todo o mal, ele vence todo o mal, ele vem andando sobre as águas. E assim os discípulos se alegram por ver o Senhor, mas continuam atemorizados. E qual a palavra de Jesus para os discípulos e também para nós hoje? Sou eu, não tenhais medo. Que palavra bonita, consoladora, confortante. Não sei, meu querido amado irmão, a dificuldade, o problema que você está atravessando no mar da sua vida. Mas Jesus então diz para você, diz para nós hoje, não tenhais medo, sou eu. E esse sou eu nos remete lá ao livro do Êxodo, onde então o próprio Deus, ele se revela a Moisés, lá na sarça ardente. Então é o mesmo Deus de ontem e hoje e de sempre.
que está presente no meio de nós, conduzindo os nossos passos, para que nós possamos trilhar sempre os seus caminhos. E assim então, Jesus, ele nos ajuda a poder então colocar diante dele o nosso porto seguro, o nosso refúgio, o nosso amparo. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro dos Atos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, narra para nós então as dificuldades que estão passando a comunidade. Ora, diante do querigma pregação dos apóstolos, cresce o número de pessoas que se converteram ao cristianismo. E com tudo isso, cresce também o quê? As dificuldades, as divergências. E a primeira leitura de hoje narra um dos problemas a qual então a comunidade primitiva enfrentou. Nós temos então os fiéis helenistas que se converteram então ao cristianismo, que começam a reclamar com os apóstolos, porque as viúvas eram deixadas de lado, excluídas, marginalizadas. E então os apóstolos vão dizer, olha, mas não é justo que nós abandonemos então a oração e a pregação da palavra para poder então ir ao encontro dessas pessoas. E o Espírito Santo então os conduz para que possam então dar um desfecho que seja favorável para todos na comunidade. E qual é essa decisão que eles tomaram? De que o povo escolhesse então 7 homens de sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, para que pudesse então ali ser incumbido dessa missão, e essa proposta agrada a todos. E esses homens, meus queridos amados irmãos, representam o ministério diaconal, são mais um ministério surge da comunidade, os diáconos, que são então incumbidos de poder assumir essa missão, de cuidar dos mais necessitados, de poder então servir à mesa. E mais adiante, é claro que esse serviço vai crescendo, porque eles também assumem a pregação da palavra, assim como Santo Estevão, o protomarte da igreja. Ele então, pregando a palavra de Deus, ele vai ser então apedrejado. E assim vai poder glorificar com a sua vida esse Deus de amor. Então, meus queridos amados irmãos, surgem os problemas, as dificuldades, mas quando a igreja e quando nós buscamos resposta em Deus, nós poderemos então compreender aquilo que é a vontade dele. No caso da primeira leitura, o Espírito Santo então os inspira a poder escolher pessoas prudentes, os diáconos, para que pudessem então servir-se todos aqueles que estão ali ficando à mercê, à margem da comunidade. E assim, todos podem servir de acordo com o seu ministério, de acordo com a sua vocação. E no Evangelho, nós temos então os discípulos e na pessoa deles, cada um de nós, batizados e batizadas, também somos chamados a poder confiar plenamente em Jesus, que nos ajuda a poder também nós, a poder atravessar o mar da vida, para que nós possamos também atravessar por cima das dificuldades que porventura surgem no nosso dia a dia, no nosso ministério, na nossa vocação, na nossa família, no nosso trabalho. São tantas situações, mas que, enquanto discípulos, somos chamados então a crescer nessa esperança de que não estamos sozinhos. Deus, ele então se faz presente com nós, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E que com o salmista de hoje, nós possamos também fazer prevalecer a graça de Deus. E o salmo de hoje nos convida a rezar: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esperar em Deus, esse é o segredo para que também nós possamos atravessar os mares da vida. Esperar em Deus, porque no momento oportuno Ele virá nos socorrer. Ele irá estender a sua mão para que nós possamos também levantar diante das situações que nos fazem afundar, imergir nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, seja Ele a nossa força, nos sustente em nossa caminhada, para que possamos então alcançar a nossa meta, que é de poder então
construir uma vida em Deus. Que Maria Santíssima também nos acompanhe no decorrer dessa nossa longa jornada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você, inscreva-se. É fácil, é só clicar aqui, ó, embaixo, inscrever-se. E venha também fazer parte dessa grande família que evangeliza e que leva a boa nova de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.